Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Nesta aula, vamos calcular os esforços solicitantes do nosso pórtico, do nosso mezanino 2, criado nessa playlist especialmente para ti. E dentro desse pórtico, nós precisamos encontrar os momentos fletores, atuantes em cada pilar, os esforços normais, atuantes em cada pilar, pois todo pilar você precisa dimensionar a flexocompressão. Nunca dimensione o pilar só esforço normal. O esforço normal que a gente aprende a dimensionar o pilar na faculdade ou na universidade é apenas o começo do aprendizado. Na prática, todos os pilares, seja de uma pequena coberturinha a um grande edifício, todos os pilares, sejam de centro, de periferia, estão sujeitos a flexocompressão. E todos vão ter, em maior ou menor magnitude, a atuação de momento fletor. E no dimensionamento, que será objeto de estudo nas nossas próximas aulas aqui, aula 7, aula 8, eu vou trazer dois pilares do nosso mezanino em que iremos dimensionar. Nós iremos dimensionar, sim, a flexocompressão. Assim, eu vou ensinar na aula de hoje como colocar os dados no FTU de geometria, das vigas, dos pilares, as propriedades geométricas, as cargas e como encontrar os esforços apropriadamente pelo FTU. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Mezanino 2 de perfil I americano, aula 6, análise estrutural pelo FTU. Análise estrutural do pórtico 1. Bem, nesta aula eu trouxe dois pórticos, um que é o mais simplificado do nosso mezanino e um outro mais complicadinho, acho que com 3 pilares, se não falha a memória, que eu mostrarei mais adiante ao longo dessa aula. Esse é o pórtico mais simples que a gente costuma ter em casas e edifícios, constituído de 2 pilares e uma viga, que são as vigas V10, que seria a viga V10, e os pilares P7 e P8. Está certinho a arrumação conforme a nossa planta baixa, você pode voltar nas aulas anteriores, ver a planta baixa, e localizar aqui onde está esse pórtico. Então, memória de cálculo, eu costumo chamar na planta baixa os eixos, para cada linha de vigas, e quando eu trago o pórtico, eu trago, por exemplo, pórtico do eixo, vamos supor, eixo 1, eixo 2, eixo 3. Assim, eu organizo e localizo. Que pórtico é esse? Pórtico do eixo 1. Eu volto lá na planta baixa e vejo onde é que está o eixo 1. Bem simples. Então, no FTU, eu costumo trazer os pórticos e na memória de cálculo eu coloco o diagrama, no caso do pórtico 1, ou simplesmente pórtico 1, pórtico 2 e assim por diante. Então, daí a razão de você sempre trazer os eixos nas plantas baixas, pois lá na frente, na hora de trazer os pórticos, você vai conseguir identificar pórtico 1, pórtico 2, pórtico do eixo 1, do eixo 2, do eixo A, do eixo B, fica mais fácil de organizar. Mas eu sempre calculo todos os pórticos de todos os eixos, no caso, de qualquer planta baixa, de qualquer projeto. Aqui tem, no caso, o nosso pilar. Na época de aluno, que eu era aluno do 4º ano de engenharia na UERJ, esse foi meu primeiro projeto de mezanino, como eu já falei, e eu procurei utilizar um perfil duplo U, pois eu conversei com o cliente e ele me priorizou. Poxa, Jari, tente trabalhar com perfis U laminados, pois eu conheço, não lembro o nome que ele usou, mas, por exemplo, uma metalúrgica. Eu tenho um colega que ele trabalha com perfis U, tem em estoque, e fica mais fácil. São perfis U do tamanho tal, dimensão tal. Então, essa é a primeira dica. Quando forem fazer um mezanino, um projetinho menorzinho, com um cliente menor, um cliente que tem menor investimento, uma obra de menor investimento, uma obra mais simples, procure primeiro, antes de desenhar qualquer coisa no papel, antes de fazer o primeiro cálculo, procure saber qual o perfil que ele desejaria trabalhar, que é mais fácil e mais acessível ao bolso dele. Nesse caso, ele preferiu trabalhar com o perfil U, me orientou, me deu as dimensões. Às vezes vão tirar várias opções, às vezes não. Às vezes vai ter só um tipo de perfil U. Então, perfil duplo U, laminado americano. Foi o que eu trabalhei na época. E veja a localização, a direção do perfil. No caso, o perfil duplo U, ele constitui a seção transversal do meu pilar. E quando eu desenho o pórtico, eu coloco aqui embaixo a orientação da seção transversal desse pilar. Essa é uma metodologia técnica aceita e amplamente utilizada nos livros antigos, em projetos muito antigos. Nos Estados Unidos, no Brasil, era muito utilizado sim essa técnica. Em madeira também, não só em metálica, mas em madeira também. Você desenharia o pórtico de forma assim unifilar, como está aqui, por exemplo,
ou de forma mais elaborada, desenhando a seção transversal direitinho no AutoCAD, mas embaixo você representa a seção transversal de como ela está posicionada. Por exemplo, esse pilar ele tem a maior inércia voltada para a sua altura, a menor inércia ao longo da sua largura. Esses pilares eu coloquei com a menor inércia, no caso o pilar P7, com a menor inércia voltada para o pilar P8. E o pilar P8, de mesma sorte, eu utilizei o pilar, no caso ele está em pé, mas ele está no caso ele está aqui com a sua largura voltada, no caso para o pilar do pilar P8 voltado para o pilar P7. Então o pilar P7, trocando em miúdos, ele está atuando com a menor inércia e o pilar P8 está atuando com a menor inércia nesse pórtico. A maior inércia ela ficou resguardada para o outro pórtico que irá entrar ou sair aqui da sua tela. Você olhando longitudinalmente, o outro pórtico, sim, ele vai estar com esse pilar trabalhando com maior inércia. Nesse pórtico aqui, isso é muito importante. Você saber a orientação nos seus pilares, onde está a maior inércia, a menor inércia, na hora de lançar em qualquer software que seja. Se você lançar errado, a orientação errada, você fizer uma leitura errada do desenho, você coloca tudo em risco. Então tenha muito cuidado na hora de posicionar o pórtico direitinho, desenhe isso na sua memória de cálculo, a orientação do pórtico, para você ver se tem alguma direção errada, se você lançou alguma coisa errada. Aqui nós temos os pórticos com os valores geométricos unitários. É o primeiro diagrama de montes fletores. A partir daquele pórtico do slide anterior, o que eu fiz? Eu apenas entrei no F2, procurei trabalhar com uma forma geométrica genérica, ele chama de genérica, tem esse formato assim amorfo, não tem uma forma bem definida, uma forma genérica, e coloquei tudo 1. É a forma mais simples de você lançar o pórtico, por exemplo, no F2, lança todas as unidades como 1. A viga, por exemplo, tem área 1 mm², momento de inércia 1 mm a quarta, altura 1 mm, centroide 1 mm. Tudo 1 é apenas uma forma de você calcular, encontrar os esforços, tudo valor unitário. O que isso implica? Bem, guarda esses valores aqui. 4,3 é o momento fletor máximo que eu encontrei no pilar, na base 2,2. 4,3 na sua extremidade, que faz união com a viga. 4,3 também foi o esforço momento fletor máximo que eu encontrei, no caso, para a viga. Momento fletor negativo 4,3, momento fletor positivo de 4,3. São os esforços do momento fletor máximo que eu encontrei, considerando tudo área unitária 1. Esse não é o modo correto de trabalhar pórtico. Eu trouxe de propósito, pois no início de minha carreira, assim, enquanto aluno, chamar assim, eu trabalhava tudo com 1 e mal tinha ideia da diferença entre lançar o valor real ou o valor unitário. A gente até sabe, mas a gente não tem ainda aquela expertise, não tem maturidade. Então já trago essa ressalva para você nunca trabalhar com valores unitários. Lançar tudo com valor unitário, isso é errado. Vai dar valores diferentes da realidade. Então aqui, com os valores unitários, valores geométricos unitários, esses são os valores dos esforços de momento fletor do nosso pórtico. Vamos comparar agora com os valores, ao introduzir os valores geométricos reais, vamos comparar com os valores de momento fletor, no caso agora, com os valores reais. Aqui o nosso pórtico é o mesmo pórtico, nada mudou, apenas coloquei os valores geométricos reais. O que quer dizer isso? Note que o nosso pilar ele tem 97,6 mm de altura, largura de 152. Poxa, está errado. O perfil tem 152,4 de altura, que é um perfil de 6 polegadas. 152 mm é um perfil de 6 polegadas. Por que você botou a altura, no caso, no lugar da largura? Está errado, não está? Não. É porque, como eu falei anteriormente, o meu pilar está trabalhando com menor inércia voltada nessa direção. Então, eu preciso lançar aqui no F2, muita atenção nesse ponto. Eu preciso lançar no F2 a altura em que está, no caso, regendo o meu pilar nesse pórtico. A altura que rege o meu pilar nesse pórtico seria justamente a largura do pilar, porque ele está, no caso, digamos assim, de lado, ele está atuando de lado para o pilar P7 e de lado para o pilar P8. Então, uma vez que ele esteja com esse formato geométrico aqui, atuando de lado, você vai ter 97,6 seria a largura total, somando os dois U, a largura dos dois U's, me dá 97,6 mm, a largura total do meu pilar fechado, a largura, e a altura 152,4. Então, no caso, a altura, ela está atuando
no caso seria menor inércia. Então, a largura ela vai funcionar como altura, porque seria a menor inércia atuante nesse pilar. Se eu tivesse rotacionado o pilar, como eu falei anteriormente, aí sim, a minha altura seria um 52,4 e eu estaria trabalhando com a maior inércia possível, o pilar voltado com a maior inércia possível, ajudando o pilar P7. Nesse caso, não, eu estou trabalhando com a menor inércia. Eu optei assim nesse projeto para o pilar P7 nesse pórtico e assim continuei. Então aqui a altura 97,7, que é a largura total do duplo perfil U. A largura seria referente, no caso, à altura do perfil U. No caso, o TW seria a espessura, no caso, da alma do perfil U e a espessura do flange do perfil U. Tudo em milímetros, eu prefiro trabalhar em milímetros para as propriedades geométricas, no F2 trabalho em milímetros. Aqui, como eu tenho apenas um pilar para todo o mezanino, eu chamei de PY. O que quer dizer Y? É o pilar, no caso, trabalhando com a inércia, com menor inércia, no caso, ao longo do eixo Y, em torno do eixo Y, seria menor inércia. Quando eu vier trabalhar com um pilar na maior inércia, eu crio um novo arquivinho dentro do F2 e chamo de PX. Aí eu troco aqui, eu coloco a altura no lugar do D, como tem que ser, a largura no lugar do B, e eu vou trabalhar com a maior inércia, eu chamo de PX. Então a forma de organizar é essa. Quando tem vários pilares, eu chamo P1X, P1Y, P2X, P2Y. Eu diferencio para cada pilar, porque cada pilar, numa hora, ele vai estar com a menor inércia atuando, e na outra hora, em outro pilar, em outro pórtico, aquele mesmo pilar, ele vai estar com a maior inércia atuante. Então, não coloque apenas pilar P1, a altura, a largura, e saia colocando em todos os pórticos. Saiba diferenciar em qual pórtico ele vai estar atuando com a menor inércia para aquele pilar, e em qual outro pórtico ele vai estar atuando, aquele mesmo pilar atuando com a maior inércia. Muito cuidado. Então eu diferencio PX e PY. Voltando a falar, como eu tenho só um pilar nesse mezanino, eu criei só 2 arquivinhos para fazer essa aula, o PX e o PY. Mas caso tivesse vários pilares diferentes, com geometrias geométricas diferentes, eu chamaria P1X, P1Y, P2X, P2Y, P3X, P3Y e assim por diante. Então aqui note que aquele valor de 4,3, se não falha a memória, considerando o pórtico com valores unitários, e agora considerando o pórtico com valores reais, no caso o pilar com os valores reais. A viga eu não vou mostrar aqui, mas a viga eu coloquei os valores reais da viga em perfil I americano, que a gente calculou, já dimensionou lá atrás. Eu coloquei as propriedades geométricas da viga com perfil I americano, no F2, não mostrei aqui, mas já coloquei. Eu trouxe apenas o pilar, que é o objeto de estudo principal dessa aula, apenas para mostrar que aqui estão os valores agora, os valores reais. Não está tudo como eu coloquei no slide anterior. Note a diferença. Independente da maior ou menor, esses são os valores reais. Você tem que calcular o pórtico, encontrar os esforços solicitantes, calcado nos valores geométricos reais que você está utilizando no seu projeto naquele momento. Se você modificar o perfil do seu pilar, você volta no F2 e modifica as propriedades geométricas. Então, se mudar só a espessura, não importa, volte e modifique, pois isso altera o valor. Então, note a diferença. A nossa viga ela passa a ter um momento fletor positivo de 7,5, momento fletor negativo de 1,2. E o pilar, que antes era de 4,3, se não falha a memória, foi para 1,2. A vantagem de trabalhar com valores reais e não unitários é que você tem ganho, sim. Dependendo da sua distribuição de perfis, um perfil maior para a viga ou para o pilar e vice-versa, você vai ter esse jogo de momento fletor maior ou menor para um para o outro. É sempre importante você trabalhar com momentos fletores nos pilares, ter valores de momentos fletores, assim, em torno de 1, 2, 3, botar assim, quilonewtons metros, ou vou botar assim em tonelada forças, metros, seria na ordem de 1, 2, 3 toneladas forças metros, já são grandes momentos fletores para os pilares, que seria, no caso, 10, 20, 30 quilonewtons metros. Já são momentos fletores de grande magnitude. Essa é uma boa referência que eu uso para pilares metálicos ou de concreto armado. Quando eu trabalho com 1 tonelada força metro, até 1 a 3, botar assim, dá valores razoáveis de armadura no concreto armado, ou dá valores razoáveis de perfis
num pequeno edifício, por exemplo, de estrutura metálica. Então, são valores razoáveis que você vai aprendendo. Poxa, 1,2 equivale a 120 quilos, 120 quilos metros, 0,120 toneladas forças metros. É um valor bem baixo. É um pórticozinho, é um mezaninozinho. Não é um pórticozinho, é um mezanino pequenininho. Então, poxa, tem sentido dar abaixo de 1 tonelada força metro, ou seja, dar abaixo de 10 quilonewtons metros? Sim, é um pórtico pequeno que vai ter ali um escritóriozinho, então tem sentido. Então, além de tudo, além de lançar geometria, cargas, analise os valores dos esforços. Sempre se pergunte, tem sentido no que eu estou fazendo? Sempre se pergunte isso. Então aqui os valores de esforços solicitantes máximos no pórtico, ao atribuir os valores geométricos reais. O restante, o F2 ele calcula a área, momento de inércia, estão aqui congelados porque você não interfere, já é do F2, ele vai calcular para você direitinho. Note que eu botei a seção transversal direitinho e aqui ele botou o centroide, ele calculou o centroide para mim. Em outra hora, quando eu atribuo os valores unitários, eu tive que colocar o centroide. Quando eu calculo no F2 os valores reais, você só coloca as dimensões básicas do seu perfil. O restante, as propriedades geométricas restantes, o F2 ele se dá o trabalho de fazer para ti. Aqui, diagramas de deformações. Você vai ter o seguinte: em todo pórtico, você, quando lançar as cargas, as propriedades geométricas reais, as cargas direitinho, você vai ter que sempre calcular o diagrama de esforços solicitantes. É de praxe, eu não vou dizer que é uma regra geral, sempre dimensione o pilar, sempre. Mas sempre que o seu deslocamento, sempre que o pilar ele passa no deslocamento, sempre que a viga ela passa no deslocamento máximo, vai ter grande chance dessa viga e desse pilar passar no dimensionamento. Que a gente vai fazer depois o dimensionamento na aula 6, na aula 7, na aula 7, na aula 8, iremos dimensionar os pilares. Então, se o pilar aqui, por exemplo, ele passou no deslocamento, ele vai ter grande chance de passar no dimensionamento. Mas isso aqui não tome isso como uma regra definitiva. Isso costuma acontecer. Não tome isso como uma regra geral, isso costuma acontecer, mas tenha sempre em mente de voltar a dimensionar. Ótimo, passou no deslocamento. Já é um grande alívio, escolhi bem um perfil, o perfil está bem adequado, ele está dando um deslocamento pequeno, mas vai e dimensiona também. Então aqui nós temos o seguinte: eu coloquei de um lado, é o mesmo pórtico, eu apenas indiquei no F2, quando você clica na viga, por exemplo, gerei o diagrama de deformações. Eu clico nesse ponto aqui, no bom senso, no meio da viga, ele vai me dar aqui esse valor de deslocamento máximo, de flecha máxima nessa viga. No pórtico, mesma coisa. Gerei o diagrama de esforços de deformações, na F2. Eu clico aqui nesse ponto do pilar, que está alinhado com esse embarrigamento aqui maior, chamar assim. Então, ele vai me dar o valor máximo de deslocamento horizontal. Note que aqui é o dx para o pilar, deslocamento horizontal. Para a viga, é um dy, deslocamento vertical. Então, deslocamento horizontal eu chamo de delta. Delta, H, limite, deslocamento, horizontal, limite do pilar P7 e P8, ele seria, pela norma, a altura total, que é 288 milímetros, dividido por 250, me dando 1,15 milímetros. Opa, o meu deslocamento máximo pelo F2 deu, esse aqui equivale a E menos 0,001, você aprende na faculdade, na calculadora científica antiga, que significa vezes 10 elevado a menos 1. Então, equivale a 0,492, no caso, milímetros. Então, 1,15 milímetros é uma deformação limite. Com uma deformação de 0,41, botar assim, 0,41 está abaixo de 1,15, opa, meu pilar, ele satisfaz. Ele está com metade do limite do deslocamento, aproximadamente. Ele passou. A minha viga, ela não tem aqui, nesse caso, no F2, ele não colocou o E nem nada, ela ficou com, tem o E aqui, mas está elevado, como se fosse 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. Então, menos 1,42 milímetros. Qual o limite de minha viga pela norma? Ela tem 438 milímetros de comprimento total. Ao dividir pelo 1L sobre 250, 250 é um bom limite
para vigas, pilares, usuários de pórticos, de casas, edifícios, é um bom valor, é um valor seguro. Então, ela me dá 1,75. Esse valor limite ele está acima do valor que resultou no meu deslocamento, que foi de 1,42, então a viga também passa no deslocamento. Caso o deslocamento resulte no valor acima do seu limite máximo, recomendado por norma, você volta, atribui à viga um perfil de maior, no caso, módulo resistente. Eu sempre procuro a viga pelo módulo resistente, o módulo de resistência, seria o W, né, o termômetro de inércia, você pode procurar pelo termômetro de inércia, mas eu procuro pelo módulo de resistência, o W, WX. Então eu procuro um outro perfil com WX maior e atribuo de novo, né, F2, as propriedades geométricas do novo perfil e volto, calculo de novo o diagrama de deformações e verifico se a flecha vai reduzir ou não, até passar. Então, caso ela não passe, você volta, modifica o perfil, atribui novos valores no F2, em função do novo perfil adotado, e você calcula de novo a deformação. O mesmo para o pilar. Se a viga passou no dimensionamento, já passou na flecha, já calculamos direitinho. Se o pilar não está passando no deslocamento, procure um perfil U, no caso. A gente está usando dois perfis U, um de frente para o outro. Adote perfis U maiores. 150 milímetros de altura não está passando. Use dois perfis de 200 milímetros de altura, por exemplo, até você encontrar perfis que resulte numa flecha, deformação horizontal aqui no caso do pilar, menor que a deformação limite. Aqui em cima temos a nossa viga V10, apenas trazendo à tona o que já fizemos anteriormente. A viga V10 já foi calculada lá atrás, já foi dimensionada. A viga V10 ela tinha essa carga, calculando como viga biapoiada, você vai ter aqui a carga máxima 8,6 pelo DMF, diagrama de momentos fletores, 8,6 no caso quilonewtons metros, é o momento fletor máximo da viga, equivale a 0,86 kN metros. Toneladas forças metros, 0,86 toneladas forças metros. É um valor bem baixinho, abaixo de 1 tonelada força metro. Então, faz sentido? Faz, porque é um mezanino. Então, esses valores, mais uma vez, você vai pegando experiência e tendo referências para poder sempre se perguntar, faz sentido? Esse valor de reação está muito alto, está muito baixo? Está dando 7,869, seria 0,789 toneladas. Faz sentido? Está abaixo de 1 tonelada. Será que não deveria ser maior? Sempre se pergunte. Um bom calculista, uma boa calculista sempre vai se indagar a todo momento. Então a viga V10 eu trouxe ela como biapoiada e biengastada. Vou comparar com os valores do pórtico para poder mostrar a diferença entre calcular uma viga biapoiada, uma viga biengastada ou calcular uma viga pelo pórtico. Eu sempre calculei, depois de um certo tempo na minha carreira, eu aprendi isso e procurei sempre calcular como pórtico dali para frente, dali por diante. Todas as vigas e todos os pilares eu comecei a considerar como pórtico. Eu vou mostrar por quê. A viga biapoiada, no caso a viga V10, a mesma viga V10, mesmo carregamento, mesmo comprimento, no caso. A viga V10, como biapoiada, me dá um valor de 8,6 kN metros, momento fletor. A viga biengastada seria engastamento perfeito. Isso não existe na engenharia, a gente chega próximo. Engastamento perfeito é só que na teoria mesmo. Biengastado perfeito seria, ele vai me dar um momento fletor, ele vai puxar essa barriga para cima, vai me gerar um momento fletor negativo aqui em cima. Eu não tinha momento fletor negativo na viga biapoiada, aqui eu passo a ter na viga biengastada, que o engastamento ele tem um preço a pagar. Você vai ter um momento fletor na sua ligação de conectores, parafusos, soldas. Quando você trabalha com engastamento, você passa a ter momento fletor. Na viga biapoiada, não, você não tem momento fletor nos parafusos, na solda, apenas esforço cortante para a ligação. Aqui na ligação, numa ligação engastada, você vai ter momento fletor e esforço cortante nas ligações parafusadas e soldadas. Então, ao trabalhar com a viga biengastada, você passa a ter momento fletor negativo. De sorte, você vai ter uma redução, naturalmente, do momento fletor. Então, o momento fletor máximo, ele passa a ser regido pelo momento fletor negativo, não mais pelo positivo, mas no total, o seu valor máximo do momento fletor, com a viga biengastada, é de 5,8 contra 8,6 na viga biengastada. Então, a viga biengastada sempre vai ter um momento fletor máximo
maior do que o momento fletor máximo, no caso de uma viga bem gastada. Então aqui tem dois extremos. Um caso perfeito, que não acontece na engenharia, ou digamos assim, é muito difícil chegar nessa perfeição com engenharia, um gastamento perfeito. Seria um momento fletor mínimo, 5,8 a ser obtido, contra o máximo de uma viga bem apoiada, 8,6. Pega esses dois extremos, 5,8 e 8,6, e vamos comparar com o nosso pórtico. Então, anota esses valores direitinho e vamos comparar com os valores obtidos do nosso pórtico. Então aqui eu fiz uma tabelinha, resumo, mostrando a viga V10, o pilar P7, o pilar P8, o momento fletor máximo encontrado em quilonewtons metros. Então, na viga P apoiada, a viga V10 me deu 8,6, com bem gastada, ela me deu, eu botei o momento fletor, no caso, máximo, aqui seria o positivo, o negativo da viga V10, me corrijam, foi 5, alguma coisinha. Aqui eu botei um momento fletor positivo. Então, o positivo, 8,6, o positivo com bem gastado caiu para 2,9. Mas aqui entraria, como eu estou falando de momento fletor máximo, eu colocaria aqui o 5, tanto, seria um momento fletor negativo. Mas como eu estou comparando só o positivo, vamos manter, a tabelinha ela está coerente. Então, voltando aqui, 8,6, momento fletor positivo, máximo para a viga V10. O momento fletor positivo dessa viga reduziu drasticamente para 2,9. E enquanto o pórtico, a nossa viga V10 apresentou um valor de 7,5. Basta voltar lá no slide em que eu atribuí um pórtico com valores reais e encontrei um momento fletor de 7,5. Aqui, para um pórtico com valores unitários, tudo 1, altura, largura, tudo 1, coloquei no nosso perfil da viga, me deu um valor de 4,3. Eu poderia usar esse, é mais econômico. Não. Aqui eu só mostrei o pórtico com valores unitários apenas para você ter uma noção, mas isso aqui não é correto. Trabalhar com pórticos com valores unitários não é o correto. Sempre trabalho com viga bem apoiada, bem gastada ou como pórtico. Eu prefiro trabalhar com pórtico porque note que o valor como pórtico ele sempre vai resultar no valor entre uma viga bem apoiada e uma viga bem gastada. Se você encontrar um valor no pórtico que seja menor do que o valor encontrado para a viga bem gastada, ou maior do que o valor encontrado para a viga bem apoiada, tem alguma coisa errada no seu cálculo. Então, um pórtico calculado direitinho, com as mesmas propriedades da viga, do pilar direitinho, você vai sempre encontrar um valor mais próximo desse máximo para uma viga bem apoiada, ou mais próximo desse mínimo para uma viga bem gastada. Então, o pórtico ele te dá um valor mais próximo da realidade. Esse é o resultado que eu queria trazer para você, essa explicação de tentar resumir num slide só a diferença entre calcular como viga bem apoiada, viga bem gastada e como pórtico. Essa é uma pergunta, e não se engane, isso sempre parava na minha cabeça enquanto aluno, enquanto recém-formado, depois de um tempo ainda como formado. Isso sempre parava esse fantasma parava na minha cabeça. Poxa, eu posso continuar calculando tudo como viga bem apoiada, viga contínua, as vigas, e os pilares, como pórtico, como é que eu faço? Então eu comecei a notar que calculando tudo como viga bem apoiada, viga contínua, pode ser feito? Pode. Todos os nossos prédios em Rio, São Paulo e várias cidades do Brasil, nas décadas de 70, eram todos calculados como vigas contínuas, pelo método de Hard-Cross, todas as vigas. Mas os pilares tinham que encontrar os valores dos pórticos. Então eu prefiro calcular tudo como pórtico mesmo. Primeiro eu calculo todo o pórtico, entro com valores para o meu pilar de geometria, que eu não sei ainda se o pilar vai passar ou não vai passar. Para a viga, entro com uma geometria, entro com a carga e vou encontrar um valor ali de esforço solicitante. A partir do momento que eles passaram na deformação vertical e horizontal, na deformação de limites, eles passaram, essa propriedade geométrica da viga passou, a propriedade geométrica do pilar passou. Então, eu obtenho aquele valor de esforço, no caso solicitante, e uso para poder calcular a minha viga e meu pilar. Então, o pórtico, enquanto pórtico, você não dimensiona nada, você está apenas lançando propriedades geométricas para a viga e propriedades geométricas para o pilar, e encontrando, no caso, as deformações. Se a deformação passou, você já pode utilizar aquele valor de esforço solicitante para poder lançar na viga e dimensionar a viga, lançar no pilar e calcular o pilar. Então, aqui só mostrando mais uma vez a diferença de a bem apoiada, bem gastada e pórtico,
o que você traz de economia, independente da economia. Estou falando de segurança. Em termos de segurança, o pórtico ele te dá o valor mais próximo da realidade. A viga bem gastada, ela não te dá um valor mais próximo da realidade. E nem a viga bem apoiada. Vai cair? Não. A viga bem apoiada, como você vê, ela dá um valor mais conservador. Por isso que os prédios, antigamente, eles eram calculados com as vigas de forma bem apoiada e contínuas, pois ela sempre vai dar um maior valor do que o pórtico. Então você economiza muito trabalho calculando todas as vigas, como bem apoiadas e contínuas, mas em contrapartida você perde um pouquinho de economia. É prático, funciona. Vai cair? Não, é seguro. Mas tome cuidado quando calcular uma viga com bem gastada, porque o bem gastamento, um gastamento perfeito, trazer isso na realidade da construção é muito difícil. Então, o bem gastamento ele pode, no caso, ele pode rasurar, ele pode enganar a realidade. Então, o pórtico, mais uma vez, traz os valores mais próximos da realidade. O pilar P7 e P8, ele não tem sentido ver a apoiada bem gastada, apenas eu trouxe os valores como no caso de pórtico, ao atribuir valores reais, e o pórtico com valores unitários. Independente de ser maior ou menor, você sempre procure trabalhar com os pórticos com os valores geométricos reais. Não trabalhe com os pórticos com os valores geométricos unitários. Não faça isso. Então, resumindo, essa linha azul, ela vai te orientar nos melhores valores na sua vida profissional. Sempre calcule como pórtico as vigas, os pilares e encontre os esforços solicitantes. Poxa, como é que eu vou saber se a viga vai passar no dimensionamento? Ainda não dimensionei. A partir do momento que você me lançou uma viga com uma boa geometria, um pilar com uma boa geometria, e eles passaram no diagrama de deformações, eles terão grande chance de passar no dimensionamento final. Então faça isso, calcule com um pórtico, vai se permitindo, vai ganhando essa experiência de qual perfil lançar naquela viga, qual perfil lançar naquele pilar e vai adiante. Uma coisa muito importante, nunca lance uma viga com uma inércia muito absurda em relação ao pilar. Um pilar muito fino e uma viga muito alta, isso causa um pavor psicológico na cabeça do cliente. Então tenha esse cuidado de manter um equilíbrio. Poxa, uma viga com altura de 30, um pilar com altura de 20 e assim por diante, mantendo um equilíbrio entre viga e pilar, uma coisa mais racional, uma coisa mais moderada, mais equilibrada. Então aqui, mais uma vez, se baseie nessa linha, com os valores em azul, pórtico com valores geométricos reais, e você vai ter sucesso em sua vida profissional. Aqui, mais uma vez, o pórtico com base, no caso, bases apoiadas ou engastadas. Bem, aqui um outro assunto que também permeia a cabeça de todo aluno e todo profissional também recém-formado, ou formado já há algum tempo, ainda tem essas dúvidas. Então, eu devo calcular com o meu pórtico, no caso, as bases bi, no caso, com apoio de segundo gênero, no caso, bases apoiadas, ou bases engastadas, seria o apoio terceiro gênero. Um ou outro está certo. Não está errado você trabalhar como bases apoiadas ou bases engastadas do seu pórtico. Não está errado. Ambos estão certos. Qual a diferença, então, entre um e outro? Se você calcular o seu pórtico com as suas bases, no caso, fixas, apoiadas, com apoio de segundo gênero, em que você impede, no caso, o deslocamento horizontal e vertical, seria um apoio de segundo gênero, para ambos as bases do seu pórtico, você não vai ter a geração de momento fletor nos seus chumbadores mecânicos, ou, no caso, barras de pré-concretagem, na sua fundação, na sua ligação metálica, a ser utilizada para ligar o pilar na fundação, você não vai ter momento fletor. Você vai ter apenas esforço horizontal e esforço normal. No caso da base bem engastada, você tem um preço a pagar. Você vai ter momento fletor sendo gerado, no caso, para os parafusos, chumbadores ou barras de pré-concretagem que você vier utilizar na sua ligação. Então, esse é o preço a pagar. O que acontece? No bioengastamento, você vai ter a liberdade de não precisar utilizar travamentos, no caso, travamentos horizontais, para poder travar deslocamentos do seu pórtico. Quando você calcular um esforço horizontal de vento, por exemplo, no seu pórtico, o mezanino não tem esforço de vento, já está abrigado dentro de um shopping, por exemplo, não se calcula esforço de vento em mezanino.
Mas vamos supor uma casa, um prédio, que está sujeito a um esforço de vento, está sujeito ali ao espaço, ao ar livre, enfim. Você vai ter esforço de vento horizontal. O pórtico ele resiste muito mais ao esforço de vento horizontal do que com bases engastadas, do que um pórtico com bases apenas apoiadas, no caso, com apoio do segundo gênero. Então, o vento aplicado num pórtico com bases de segundo gênero, apoio de segundo gênero, vai te dar um deslocamento maior do que o deslocamento gerado num pórtico com bases engastadas. Eu prefiro trabalhar com bases engastadas porque o deslocamento horizontal aqui vai ser menor do que o deslocamento horizontal gerado num pórtico com bases, no caso, de apoio de segundo gênero. Então, nesse caso, você precisa trabalhar o quê? Tirantes. Colocar tirantes, no caso, travamentos horizontais, uma viga intermediária, cabos. Precisa trabalhar sim para poder você reduzir o deslocamento horizontal que você vai vir a ter e assim você reduzindo, se encaixar na norma e ficar dentro do limite de deformação horizontal máxima pela norma. No caso do pórtico, com bases bem gastadas, você quase sempre vai ter essa garantia de o deslocamento horizontal já está abaixo do limite estabelecido por norma e a base engastada ela já garante esse deslocamento, no caso, mínimo. Tanto um como o outro está certo. Quando você pede para a estrutura metálica de concreto sempre engastado, caso você trabalhe com concreto em loco, você vai ter sempre bem engastado, sempre vai ter engastamento. Caso trabalhe com, no caso, cálice, em que você vai ter um pilar, no caso, sendo grauteado ali na fundação, que vai ter um espaço para receber o pilar pré-fabricado de concreto armado, aí sim você pode vir a ter um apoio de segundo gênero ou coisa do tipo. Mas no caso de pilares de modo geral, concretados em loco, madeira, metálica, se você estabelecer, eu vou trabalhar com bases engastadas, a estrutura ela vai te obedecer. A estrutura metálica, a estrutura de madeira, ou estrutura de concreto armado, todas elas são obedientes, elas vão te obedecer. Se quer trabalhar com um pórtico bem gastado, ótimo. Mas você tem que calcular as ligações metálicas, nesse caso, para resistirem aos esforços gerados pela base engastada. O mesmo acontece com o apoio de segundo gênero. Quer trabalhar assim? Ótimo. A estrutura ela vai obedecer independente do material ser utilizado. Então a estrutura ela é obediente, ela vai te obedecer conforme a natureza ou a configuração, no caso de base, de engastamentos, de fundações que você queira trabalhar no seu pórtico. Estou aqui só mostrando apoio de segundo gênero de um lado, bases engastadas no lado direito, ambos estão corretos e a estrutura ela vai obedecer. Apenas tenha cuidado com você ser fiel. Trabalhou com base engastada, vai ter que calcular as ligações na sua ligação, na sua base, para resistir ao momento fletor, no caso, esforço horizontal e esforço vertical. Nesse caso, de base de segundo gênero, você vai ter que trabalhar apenas com esforço horizontal e esforço vertical. Aqui, pórticos com direções de pilares variados. Você tem aqui o viga V10, pilar P7, pilar P8. Então, quando você atribui, no caso, geometrias, você rotaciona o pilar, tenha muito cuidado. Sempre verifique se o pilar P7, você está trabalhando com o pilar deitado, com maior inércia nessa direção, pilar P8, maior inércia nessa direção, ou você pode trabalhar o pilar P7 com maior inércia nessa direção, o pilar P8 com menor inércia nessa direção. Isso você escolhe. Não está errado um ou outro, ou certo um ou outro. Não tem questão de estar certo ou errado. É uma forma de trabalhar que você está atribuindo, orientando a sua estrutura a ser trabalhada. Então tenha cuidado só na hora de lançar os pilares, para você não lançar o pilar com momento de inércia menor, o maior ou trocado. Estou aqui só mostrando a diferença. Caso eu viesse a trabalhar os meus pilares com a maior inércia voltada aqui para o pilar P7, nesse pórtico, e o pilar P8 como meu pilar, atribuindo a maior inércia no pilar P8 também. Ele geraria esse outro diagrama de momentos fletores. Para aquele diagrama, para aquele pórtico com as propriedades geométricas reais introduzidas, você teria esses valores de momento fletor, no caso, para a viga e para os pilares. Caso eu tivesse modificado, girado o nosso pilar
nessa direção e trabalhado com maior inércia. Ah, mas caso eu mude a direção do pilar pelo pilar P7 e o pilar pelo pilar P8 eu mantenho. Se lembre que nesse pórtico eu trabalhei como no pilar P8. No P7 e P8 eu trabalhei com a menor inércia para ambos. Mas aqui trabalhando o pilar P8 com a menor inércia nessa direção e o pilar P7 maior inércia nessa outra direção, você vai ter essa outra configuração de momentos fletores. Então tenha muito cuidado na hora de atribuir a direção do pilar, você que orienta a estrutura. E porque no pórtico você vai ter variações, seja trabalhando com maior momento de inércia, menor momento de inércia, variado, mesclando no mesmo pórtico, você vai ter variações de esforços de momento fletor ao longo do seu pórtico. Então mudar a base engastada para apoio de segundo gênero, você rotacionar o pilar, mudar, no caso, o momento de inércia máximo, mínimo, num pórtico, em detrimento ao outro, você vai ter mudança sim dos seus valores de momento fletor. Você não pode calcular como está aqui, por exemplo, calculado com atribuir, no caso, maior inércia para o pilar P7 e P8 e querer usar os valores do nosso pórticozinho anterior, em que eu coloquei menor inércia voltada para o P7 e menor inércia para o P8. Não. Se atribuiu assim, tem que continuar assim. Atribuiu os pilares dessa forma, tem que continuar dessa forma. Tem que ser fiel ao que você está utilizando. Análise estrutural do pórtico P2. O pórtico P1 foi apresentado, o P2 ele segue a mesma natureza, mesmo lançamento de unidades no FTU, toda essa base que eu mostrei para você até aqui, de base engastada, base de segundo gênero, tudo se aplica para os demais pórticos do nosso mezanino, da casa que você vier fazer, do prédio que você vier calcular. Eu mostrei todo o básico até aqui de grandes medos e conflitos que surgem na nossa cabeça na hora de lançar um pórtico enquanto aluno recém-formado. Então até aqui você já aprendeu muito do pórtico, em que você controla a natureza do pórtico e a estrutura que você vier utilizar, ela vai te obedecer. Aqui é um outro pórtico, é um diagrama de corpo livre, em que eu mostro o pórtico da viga V12, viga V13, pela P7, P4 e P1. Eu fiz questão de trazer de novo pela P7, pois ele estava num pórtico, numa direção, o pilar estava em pé, numa direção, e aqui, nesse outro pórtico, o pilar P7 ele está deitado. Então, se naquele pórtico, primeiro pórtico que eu mostrei para você agora nessa aula, ele estava com a menor inércia voltada nessa direção, nesse outro pórtico, o mesmo pilar P7, ele vai estar com a maior inércia. Você não pode ter o pilar com a maior inércia nos dois pórticos, a menos que você trabalhe com um pilar simétrico, um pilar quadrado, por exemplo, simétrico, você vai ter a mesma inércia num pórtico, mesma inércia no outro. Então é inevitável. Você vai ter que atribuir em qual pórtico você vai trabalhar, você vai gastar essa ficha, chamar assim, da menor inércia ou da maior inércia. Em qual pórtico? Vale a pena sacrificar a menor inércia ou a maior inércia? Isso é um jogo de erro e acerto que você vai lançando os pilares, mudando e vendo se o momento fletor vai sendo reduzido, se a deformação vai sendo reduzida e assim por diante. Pela P4 e P1 também foi bem simplificado. Quando eu calculei esse mezanino enquanto aluno, eu fiz assim. Apenas repetindo, se eu fosse calcular isso de novo hoje, eu faria tudo invertido. Como lá eu tinha apenas dois pilares, P7 e P8, ajudando um ao outro, eu trabalharia assim, com maior inércia, um voltado com maior inércia para o outro. Um contribuindo com o outro com a maior inércia, porque eu só tinha dois pilares. Aqui, quando eu tenho um pórtico com mais pilares, eu posso trabalhar com a menor inércia voltada um para o outro. Você lembra sempre da ponte rolante. A ponte rolante é um grande corredor, e quando você tem vários pilares na ponte rolante ao longo de uma direção, você trabalha com a menor inércia. E quando você tem na outra direção apenas dois pilares, para a ponte rolante passar, você trabalha a maior inércia. Então, nesse caso, eu colocaria a menor inércia no P7, P4 eu veria, mas de modo geral eu trabalharia a menor inércia do P1 para o P4 para o P7. E lá naquele pórticozinho anterior, nosso pórtico do P7 e P8, eu teria trabalhado assim, com maior inércia voltado um para o outro. Mas enfim, trabalhei com maior inércia onde eu tinha mais pilares. É um mezanino pequeno, talvez não tenha feito tanta diferença assim. Aqui estão as dimensões,
eu sempre procuro colocar aquelas vigas intermediárias que vão receber as lajes pré-moldadas, sempre no centro. Note aqui a simetria. É mais fácil trabalhar logo de modo simétrico. Fica bem mais fácil de você lançar a estrutura e ficar com um valor de, digamos assim, distância entre pontos de contenção lateral, um valor uniforme para a sua viga. Aqui o porte com valores geométricos unitários, mais uma vez, apenas comparando. Lancei tudo 1 para esse pórtico. Vou ser mais rápido aqui, apenas é o mesmo ensejo do pórtico 1, não tem diferença. É um diagrama de refletores, onde coloquei tudo 1 para as vigas e para os pilares. Tudo com área 1, momento de inércia 1, coisa que não existe. Apenas para você comparar esses valores máximos com os valores que eu vou trazer para um pórtico com valores reais. Aqui, para o diagrama de refletores, com o pórtico com geometria agora real, note aqui, agora eu utilizei sim a altura do pilar referenciada à altura máxima, altura no caso do perfil U. O perfil U tem 6 polegadas de altura. Aqui sim, eu posso lançar no F2 a altura correspondente à altura do perfil U. Por quê? Eu estou trabalhando com maior inércia ao longo dessa direção do pilar P7. Desse outro pilar e desse outro pilar. Então, no pilar P7, eu estou sim trabalhando com maior inércia. Eu chamei aqui de PX. Sempre que eu trabalho o pilar com maior inércia, eu chamo de PX. Trabalho o pilar com menor inércia, eu chamo de PY. Para me orientar em qual pilar, eu vou clicar e trazer essas propriedades para o meu diagrama unifilar. Então, aqui maior inércia, maior altura, a largura do pilar está aqui, a inércia aumentou, o momento de inércia aumentou, a área é a mesma. O centroide, ele modifica, porque agora é o centroide da altura que eu estou trabalhando aqui. Então, sempre tenha em mente isso no F2 ou em outro software. Você está vendo ele aqui em pé, mas tem que ter em mente qual a inércia que eu estou trabalhando nessa direção do pilar. Isso que é o mais importante. Não sai calculando aqui a altura, a largura do perfil, você pode se embananar. Então, veja a direção do pilar. Por isso que eu digo, sempre desenhe o pilar embaixo do seu diagrama unifilar, para saber a direção que ele vai estar num pórtico e qual a direção que ele vai estar no outro pórtico, antes de lançar aqui tudo direitinho. Então, assim que eu faço no F2, não tem mistério. Fiz assim, comecei como aluno, recém-formado, e até hoje eu uso F2. É bem simples para cálculos rápidos, estruturas pequenas, até prédio de 3 andares, dá para fazer rápido no F2. Tenho essa prática desde aluno. Já utilizei outros softwares, não recrimino o uso de software de modo algum, mas nunca perca essa prática de conferir pelo método de deslocamentos, método de hard cross, pelo método que você achar mais apropriado, que você se achar mais confortável para trabalhar. Diagrama de deformações. Aqui eu coloquei no F2, você não tem como desenhar todas as linhas ao mesmo tempo. Eu gero uma linha vermelha, depois outra. Eu clico aqui, ele me gera uma linha vermelha. Clico ali, ele me gera outra linha vermelha. Apenas coloquei num Paintbrush, por exemplo, ou num PowerPoint, e desenhei aqui as linhas vermelhas para mostrar tudo de uma vez só, num slide só. O deslocamento, no caso, vertical máximo, 0,19, botar assim arredondado para essa viga. Aqui, 1,003 para essa viga, deformação máxima. Deformação aqui, deformação vertical, cuidado, DY. O DX, deformação horizontal, muito cuidado. Para o pilar, você trabalha com deformação horizontal. 0,21 milímetros, aqui está elevado vezes 10 a menos 1, então 0,24 milímetros, arredondando, e aqui menos 0,21 milímetros, no caso. Eu arredondo só quando esse número, no caso 3, se ele fosse 5 para cima, eu arredondaria para 0,22. Como ele está abaixo de 5, de 4 para 0, eu colocaria 0,21 milímetros na hora de arredondar. Então aqui, ΔH, eu botei aqui ΔH limite dos pilares, 288 seria a altura, dividido por 250, vai me dar 1,15. Para a viga V12, que é essa viga menorzinha, ela tem uma dimensão de 2,66 centímetros. E a viga maior, que é a viga V13, ela tem uma dimensão de 3,66 centímetros. Ao dividir por 250, vai me dar 1,06 limite, está acima, e 1,46 limite, também está acima da deformação máxima gerada. Então, por aqui,
Antes mesmo de mencionar a viga, se eu lançar aqui as propriedades geométricas da viga, do pilar, e eu verificar, poxa, todas as informações solicitantes, vou botar assim, estão sendo geradas com valores menores do que as informações limites. Então, vou ter uma grande chance de ter a minha viga passando no dimensionamento, aí eu vou e dimensiono a viga V12, a viga V13, vou e dimensiono a viga V13, eu vou e dimensiono cada pilar desses. Então, você pode lançar o pórtico, verificar as informações em função das cargas, geometrias do pórtico direitinho, e a partir daqui você começa a dimensionar cada viga e cada pilar. Aqui, mais uma vez, comparando uma viga V12 com uma garra concentrada, biengastada à direita e biapoiada à esquerda. Então, o valor máximo, no caso positivo, o ventilador positivo máximo, vai ser sempre gerado pela viga biapoiada. O momento ventilador positivo mínimo vai ser sempre gerado por uma viga biengastada. São dois extremos, o máximo e o mínimo. Recordando que o engastamento perfeito é muito difícil de ser conseguido na engenharia. Vamos comparar esses valores com o pórtico real também, mais uma vez, para poder encaixar, ficar bem firme na sua mente, que o pórtico com valores geométricos reais, uma vez lançado, vai te dar valores mais próximos da realidade. Então a viga V13, a viga V12, aqui a viga V13, que ela é um pouquinho maior, tem 366, de mesma sorte, eu dimensionei aqui o momento fletor, no caso máximo, como viga biapoiada, e o máximo como viga biengastada. E mais uma vez, o maior valor vai para a viga biapoiada, o menor valor absoluto para a viga biengastada. Agora, comparando, eu trouxe uma tabelinha aqui, a viga V12, a viga V13, pela P7, o P4 e o P1. Da esquerda para a direita, o P7, P4 e P1, e da esquerda para a direita, V12 e V13 no nosso pórtico. Como viga biapoiada, tomando aqui a V12, por exemplo, o momento fletor máximo positivo, 9,8, com biengastada foi de 5. Me corrijam se esse valor se refere a momento fletor positivo ou negativo, mas eu queria comparar aqui os valores positivos. Então, 9,8 caiu para 5. O pórtico com valores reais foi de 9,5. Note que ele chegou bem próximo, momento fletor positivo nessa viga, momento fletor, no caso, nessa viga V12, chegou bem próximo do valor limite como viga biapoiada. Ele não pode ultrapassar. Se ele ultrapassar, alguma coisa está errada no meu pórtico. Então, o valor do pórtico, ele vai sempre resultar um valor entre a viga biengastada e a viga biapoiada. O mesmo para a viga V13. O meu máximo, como viga biapoiada, deu 18,2, biengastada 9,3, como pórtico 11,9. Está dentro? Está. Então meu pórtico está com um valor que faz sentido. Sempre se pergunte, faz sentido esse valor 9,5? Faz, porque ele está entre o valor gerado pela viga biengastada e biapoiada. Para a viga V13 faz sentido? Faz, porque 11,9 está entre 9,3 e 18,2. Note a economia aqui, foi bem bacana a economia. Não fiquei tão conservador, esse valor não ficou tão conservador quanto uma viga biapoiada, que já é um valor bem alto, e nem ficou muito próximo também da viga perfeita biengastada. Ficou um valor equilibrado, que é entre 9, mais próximo da biengastada do que da biapoiada, que é 9, 10, 11, aí 12, 13, 14, 15, mais próximo de 9 do que 18. Então esse pórtico para a viga V13, ele gerou um valor mais próximo do biengastamento, e para a viga V12, ele gerou um valor mais próximo da viga biapoiada. Então, esses valores sempre vão estar dentro desses intervalos, nunca abaixo e nunca acima. Mais uma vez, se ficar acima do valor da viga biapoiada ou abaixo da viga biengastada, alguma coisa está errada. Para o P7, P4 e P1, apenas os valores, no caso, pontos fletores reais, com o pórtico, com geometrias lançadas com os valores reais, e o pórtico gerado com as geometrias com valores unitários. Então não lance pórtico com valores unitários, que ele vai te enganar, vai te dar valores surreais, fictícios. Então aqui o pórtico com valores reais. Então essa linha, esse texto em azul, é o que você tem que carregar para a sua vida profissional. Sempre gere um pórtico, atribuindo valores de geometria reais para as vigas e para os pilares. A partir dele você obtém os esforços solicitantes. Esse é o caminho das pedras para você fazer sucesso em sua carreira e dormir tranquilo. Por muito tempo, ficar calculando com biapoiada? Pode. Você numa hora vai ter
um valor mais próximo do pórtico. Na outra hora você vai estar bem acima da economia. Olha aqui o desperdício que eu estou gerando ao dimensionar a viga V13 com esse valor de monofletor positivo com biapoiada, que é mais fácil de calcular. Você lançou ali uma viga contínua, uma viga biapoiada e calcula a viga V13. Ou, se eu me der o trabalho de gastar um pouquinho mais de energia, gerar um pórtico, olha a economia que eu trago para o cliente. O momento fletor ele é muito sério. Grande parte da economia de um pilar vem do momento fletor. O momento fletor ele me tirava muito sono em casas de concreto armado, pilares de prédios de concreto armado. Eles me tiravam muito sono, porque aqui está em quilonewtons metros. A minha referência na época eu usava muito toneladas forças metros, e para pilares, entre 1 e 3 toneladas forças metros estaria um valor razoável para calcular as armaduras. A partir de 5 toneladas forças metros no pilar, vai te dar uma armação muito alta no caso de um pilar de concreto armado. Metálico vai te dar um perfil muito alto. Então, volte, modifique a geometria do pilar, reveja a viga, pórtico. Necessita de um travamento intermediário, uma contenção intermediária. Analise. Tem esses valores de momento fletor, no caso. Aqui seria entre 10 e 30 kN, valores aceitáveis para gerar uma boa economia. Tem esses valores em mente para você não gerar um pilar muito robusto, sem necessidade, ficar uma coisa muito absurda, ter ali algum erro de cálculo e gerar uma coisa muito absurda, um esforço solicitante muito absurdo. Enquanto você ainda pode corrigir no papel, tem esses valores em mente para você ter um pilar mais econômico. O pilar, não brinque, quando gera um momento fletor muito alto, ele deixa uma coisa muito robusta na obra e fica muito feio. Análise estrutural dos demais pórticos. Bem, aqui eu trouxe apenas os demais pórticos, não vou fazer. Eu trouxe todos os pórticos do nosso mezanino, especialmente para ti, para você se permitir e tentar fazer em casa. Então aqui seria, no caso, a viga V4. Eu trouxe em planta baixa a viga V4. Aqui tem a viga V8 de um lado, a viga V6 do outro. Sempre que eu tiver uma viga, no caso, sendo apoiada em outras vigas, aqui eu não tenho pilares, eu tenho apenas viga se apoiando em viga, você pode calcular ela com apoio de segundo gênero, como está aqui mostrado, ou engastamento. Um ou outro também não vai estar errado. O engastamento, tenha cuidado. Quando você trabalhar uma viga engastada, considerando engastada em outra viga, você gera uma pequena torçãozinha nessa outra viga. Então você precisa trabalhar aqui botar uma placa, soldar uma placazinha para gerar um elemento fechado, um elemento retangular. Essa viga V8, que é um perfil americano, você pode soldar duas chapas metálicas de um lado do outro, criar um perfilzinho retangular só nessa região, nessa seção, para aumentar a torção, um fletor de torção resistente, por exemplo, resistência à torção. Você pode criar enrijecedores para poder evitar que a viga tenha uma torção, um giro. Né? Para giro, eu prefiro trabalhar sempre com placas, como eu falei, colocar placas laterais e você criar aqui só nesse trecho, um perfil fechado, um perfil retangular. Essa viga perfil I americano, se transforma ali num perfil fechado retangular, você aumenta a torção nessa regiãozinha mais crítica. Então, para vigas eu prefiro trabalhar com biapoiadas e contínuas. Então, trabalhou viga sobre viga, considera apoio de segundo gênero, está de bom grado. Aqui é uma carga concentrada, só voltando aqui, a viga V2, ela se apoia na viga V4. Aqui é a direção da nossa laje pré-moldada, né, no caso. Então, sempre se vai trabalhar com laje pré-moldada, sempre indica as direções, sempre, no caso de construção, de lançamento. Esse X indica que a escada, aqui eu tenho uma escada, então é um vão que não tem laje. Então todo vão que tiver aberto, vão de escada, vão de shaft, aquele corredor que a gente cria em prédios, para passagem de tubulações elétrica, hidráulica, ou shaft, ou para posto de elevador, sempre indique um X para não te enganar e você pensar que tem uma laje, não tem laje. Então a viga V2 ela se apoia e ao mesmo tempo gera uma carga concentrada. No F2 eu crio lá uma legendinha de cargas concentradas. Eu coloco V4, eu chamo de V4A, porque essa carga concentrada está na viga V4. Então eu coloco lá no F2 V4A e vou escrever 0,3 kN. Então V4A vai ser lançada na viga V4.
É assim que eu organizo no F2. Se tiver mais cargas concentradas, chamei de V4A, V4B, V4C, são as cargas concentradas que serão lançadas na viga V4. E assim vou colocando no F2 todas as minhas cargas distribuídas e concentradas. Aqui um outro pórtico, tem o P4, P5, P6, a viga V7 e V8. Os pilares aqui estão com a menor inércia, no caso, nessa direção. Aqui faz mais sentido, eu tenho um pórtico com vários pilares, e aqui eu tenho a menor inércia voltada. Eu estou gastando aqui a menor inércia nesse pórtico, porque eu tenho mais pilares contribuindo um com o outro. E no momento que eu vier a ter o pilar P4 sozinho com outro pilar, ele vai estar girado para maior inércia. Então faz mais sentido usar a maior inércia, no caso, rotacionando esse pilar, você vai ter maior inércia quando tiver dois pilares. E como nesse caso, menor inércia, quando você tiver 3 pilares ou mais, faz mais sentido. É uma forma de você, não tem regra geral, isso não se ensina em livros, você que tem que lançar a posição dos pilares em cada pórtico. Aqui é uma carga concentrada, eu coloco lá no F2, ela para ter essa viga V8. Então a V8 vai ter uma carga distribuída, a carga concentrada eu coloco lá no F2, carga concentrada, digito V8A, digito 5,93 kN, eu venho nesse pontinho e atribuo V8A. E assim vou organizando todos os meus pórticos. Então aqui a planta baixa, só mostrei por cima, que é o pilar P4, pilar P5, pilar P6. Em planta baixa, ele estaria, no caso, nessa direção. Aqui o outro pórtico, em que eu tenho os pilares P1, P2, P3, viga V5 e V6. Aqui tenho duas cargas concentradas. No F2 eu chamo V6A, essa é a carga concentrada, V6B, para organizar. Na hora que tiver a listagem de cargas concentradas no F2, opa, essa vai para a viga V6 e essa vai para a viga V6. Eu organizo direitinho dessa forma. E os pilares, mais uma vez, aqui o menor inércia, no caso, voltados um para o outro, tendo mais pilares nessa direção. Então faz sentido, quando eu lancei esse pilar enquanto aluno, não estava tão errado não, porque numa hora eu ia ter 3 pilares, e numa outra direção também viria a ter 3 pilares. Então faz mais sentido você usar a menor inércia. Em um momento eu vou ter que usar a menor inércia quando tiver 3 pilares, e a maior inércia quando tiver 3 pilares de mesma sorte. Então não foi tão errado o meu lançamento enquanto nesse primeiro projetinho de minha vida profissional, não foi tão errado assim. Mas sempre você pode rotacionar um pilar, que não é regra geral usar todos os pilares na mesma menor inércia, menor inércia, menor inércia. Não, você pode gerar um pilar desse para maior inércia, por exemplo. Se você gira um pilar desse, está tendo problema nesse pilar P2 com relação ao deslocamento horizontal, ou no pilar P1, o deslocamento horizontal que não está bom, está dando acima. Se você girar um pilar desse para maior inércia, você reduz o deslocamento horizontal de um lado e do outro. Ele ajuda a reduzir o deslocamento horizontal do conjunto. Basta gerar 1 ou 2 pilares como esse e você reduz o deslocamento horizontal do conjunto. Então, vai usando essa regrinha e conforme você vai fazendo projetos, você vai ganhando esse corpo, essa carapaça, né, essa experiência de ir lançando os pilares. Opa, esse pilar eu vou usar a menor inércia, quando eu usar ele no outro pórtico, eu vou usar a maior inércia. E assim por diante. Aqui, só mostrando em planta baixa, onde estaria o pilar P1, o P2 e o P3. Aqui eu tenho uma escada, né? Aqui eu vou ter só o peso próprio do pilar. Aqui uma coisa eu me esqueci de falar no slide anterior. A laje pré-moldada, ela está armada nessa direção. Então, ela não tem carga sendo lançada na viga V6. Então aqui eu botei o peso próprio na viga V6, o peso próprio na viga V6, e aqui eu tenho a laje pré-moldada nessa direção. A laje L1 está descarregando na viga V5 e na viga V6 aqui. Então está descarregando sim uma carga maior na viga V6 e na viga V5. Então note a diferença. Então na F2 eu coloco para cá a carga distribuída V6 também, V6A, V6B, V6C. Ter muito cuidado quando lançar as cargas. Esse vão não tem carga. Aqui a laje está nessa direção. Ela não descarrega nada na viga V6. Aqui a laje L1 descarrega na viga V6. Tenha muito cuidado com isso, por favor. Cargas concentradas, V6A, V6B. E mais alguma coisa que eu me esqueci de falar, que tem os cortes, o pilar P1, corte B, corte C. Sempre faça no mínimo 2 cortes. O mínimo necessário seria 2. Se tiver alguma conformação geométrica diferente, no caso, na sua planta baixa, faça mais um corte. Você tem que indicar todas
todos os cortes relacionados a os comprimentos e larguras máximos diferentes. No caso aqui, ao longo desse comprimento, o mezanino ele sofre uma reduçãozinha, tem um recorte, eu acho. Então daí eu criei um corte C. Aqui ele tem um comprimento maior ao longo dessa direção. Eu criei um corte B. Ao longo aqui da horizontal, um corte A. Se ele sofrer uma redução ao longo da planta baixa, eu vou criar um outro corte D lá embaixo. Então, cria os cortes necessários. Para cada variação geométrica em planta, você cria um corte mínimo necessário. Aqui outra configuração interessante é o outro pórtico. Você tem o pilar P8, P5, e aqui você não tem pilar. Você vai ter 2 pilares e a viga descarregando em uma outra viga. Então aqui vai ter a viga V11 e a viga V3. Aqui as dimensões. Isso aqui você recorta e coloca na hora de cálculo. Está bem organizado. Então aqui a viga V11 e V3 eu puxei para cima para poder trazer a planta baixa daqui a pouco. Aqui nós temos o pilar então voltado para a maior inércia, deitadinho. O pilar aqui também deitado, voltado para a maior inércia, P8 e P5, ambos trabalham com maior inércia. E aqui nós temos o desenhozinho respectivo. Então o pilar P8 eu desenho em planta baixa, note aqui o retângulozinho, maior inércia. O retângulo do pilar P5 está maior nessa direção, estou trabalhando com maior inércia. Aqui eu não tenho pilar, então aqui eu vou ter um apoio, está descarregando numa viga V6. Lembre-se, aqui você pode criar um apoio engastado, aí você vai gerar uma torçãozinha na viga V6. Ou criar um apoio de segundo gênero, como está aqui, você descarrega apenas se fosse cortante na viga V6. Então a viga V11, viga V3, aqui eu tenho uma viga chegando na viga V11, ela, ao mesmo tempo que ela contém lateralmente a viga V11, que é ótimo, ajuda no momento fletor, na viga V11, e também ela também contribui aqui na contenção da viga V3, outras 2 vigas, ajudam na contenção, ajuda a melhorar o momento fletor resistente da viga V3 também. Ao mesmo tempo que elas ajudam na contenção, ela também descarrega uma carga concentrada. Então vai ter carga concentrada aqui nas vigas. Note que as lajes estão armadas nessa direção. Então ela não vai descarregar nada na viga V11, nesse trecho, nesse tramo, nem nesse tramo, nem nesse. Na viga V3 sim, eu vou ter laje, no caso descarregando ao longo desse tramo. E na V3, no outro lado também outra laje descarregando nessa direção. Desse lado não tem laje descarregando na viga V3. Esse outro lado também não tem carga descarregando na viga V3. Então coloca a carga direitinha da laje, que vai estar atuando, no caso, sobre a viga V3, mais o peso próprio. Aqui você vai ter o peso próprio para a viga V11, porque a laje está nessa direção. Nesse outro lado não tem a planta baixa, ela termina aqui. Ela não tem carga distribuída, no caso, sobre a viga V11, de outra direção. Então apenas o peso próprio. Tenha muito cuidado, tenha muita firmeza na hora de lançar as cargas, com base no desenho. Faça a leitura da planta baixa direitinho, antes de lançar. Eu particularmente, isso aqui é uma forma de lançar cargas que 99%, vou botar assim, dos engenheiros fazem no dia a dia. Lançam as lajes pré-moldadas e só colocam cargas nessas vigas aqui. É mais fácil de calcular, calcula aqui a viga bem apoiada e vai lançando as cargas e assim por diante. Eu prefiro desenhar os quiões de carga, que eu mostrei lá no projeto da Casa de Concreto Armado. Eu desenho os quiões de cargas e aqui eu transfiro sim alguma carga da laje pré-moldada, da capa, das vigotas, vem sim para a viga V11. Aqui eu teria um valorzinho maior e aqui eu teria um valorzinho maior. Calculei dessa forma, é uma forma prática, usual de calcular, ela é aceita para você simplificar o seu cálculo, lançar aqui só o peso próprio. Mas eu, Jari, eu sempre procuro trabalhar com os quiões de carga também em metálicas, usando laje pré-moldada ou laje maciça, não importa. Eu sempre desenho aqui os quiões de carga, que sempre vai ter uma carguinha, por menor que seja, lançando, no caso, sobre a minha viga. Se eu considerar o quião de carga, no caso, aqui, eu vou ter uma reduçãozinha de carga lançada nessa viga e, por conseguinte, minha carga concentrada aqui vai ter uma reduçãozinha. Mas no final as cargas vão ser sempre as mesmas lançadas na viga V11. E maior magnitude para carga concentrada, menor para carga distribuída, nesse formato, no caso de lançamento de carga, ou pelo quião de carga, você vai ter maior carga distribuída aqui, do que 0,5, e menor carga concentrada do que 14,10. Maior ou menor, as cargas vão ser sempre as mesmas. Bem, essa foi nossa aula. Independente do tempo, eu tinha que passar isso para vocês. Todo
segredo, toda essa expertise de pórticos que eu tenho certeza que isso aflige muitas das mentes, né, pensantes de alunos, alunas, engenheiros, engenheiras. Isso sim, me afligiu muito no início. Poxa, eu estou sozinho, como é que eu faço agora? Eu não tinha muito com quem contar na vida profissional. A maior parte do tempo eu sempre estava sozinho, os livros não falavam muito sobre isso. É muito difícil encontrar livros que falem, abordem sobre essa diferença, bem apoiado, bem gastado, pórtico. Mas eu trouxe aqui um ensejo, um resumo de como você pode trabalhar e como você vai conseguir valores mais consistentes e próximos da realidade. Sempre se lembre, bem gastamento, bem gastado, é um valor muito difícil de ser conseguido na engenharia. A bem apoiado é outro valor extremo, vai dar um valor mais conservador. E o pórtico vai dar um valor mais próximo da realidade. Eu prefiro trabalhar, quando eu também trabalhei com softwares, eu preferia trabalhar não lançando a casa, o pilar em 3D. Eu preferia lançar geral dimensionamento considerando pórticos por eixos. É mais próximo da realidade, porque a casa ela não é feita em 3D de uma vez só na construção. Então essa linha de pensamento não está errada também. Então trabalhar com pórticos é mais próximo também do método construtivo paulatino na construção. Então eu trabalho com pórticos, lance as cargas geométricas reais, as propriedades geométricas reais de cada viga, de cada pilar, lance as cargas direitinho, verifica se passa no deslocamento horizontal e vertical, passou, vai adiante, dimensiona aquela viga, dimensiona aquele pilar. Se o outro não passar, tiver de aumentar de novo, volte na FITU, modifique a propriedade geométrica do novo perfil dotado, para poder passar no dimensionamento, e gere de novo os esforços mais uma vez. Então esse é o segredo de pórticos. Essa foi nossa aula de pórticos. Eu vou fazer uma aula de pórticos também para casa de concreto armado, porque eu vou dar início aos pilares também na casa de concreto armado. Então eu tive que fazer essa aula de pórticos para poder dar início nas aulas de pilares metálicos. Vamos dimensionar um pilar metálico na aula 7 e na aula 8. Então aqui é calcular os esforços. O dimensionamento é outra coisa. Na aula 7 e na aula 8 vamos dimensionar dimensionar os pilares. 2 pilares que eu separei para vocês. Então, cálculo dos esforços é uma coisa, dimensionamento é outra. Não chame tudo de cálculo, diferencie um do outro. Estou aqui só para reforçar. Eu estou mais ativo agora no Instagram. Comecei a utilizar efetivamente o Instagram agora. Estou lançando muitos vídeos bacanas, resuminhos. Muitos resumos do Canadá, engenharia do Canadá. A forma como eles montam as estruturas aqui de concreto, madeira, metálica. Detalhes do dia a dia, filmes, fotinhas, detalhes de projetos. Vou estar sempre explicando nos textos, deem os textos no Instagram. Eu vou estar sempre fazendo explicações, não vai ser só um mero vídeo, uma mera foto. Vai ser uma outra forma de também agilizar o aprendizado e o compartilhamento de informações com vocês pelo Instagram, lá com o GeriXN. E aqui, meus livros, lançados pela editora Oficina de Textos, são meus últimos livros de pavimentos industriais em concreto e de estruturas metálicas que eu deixo para ajudar você ao longo da sua vida profissional. Eu fiz com o meu melhor, mais uma vez. Como eu faço essas aulas, eu fiz os livros de modo bem didático, sem abrir mão nunca de trazer casos reais e sempre de modo passo a passo. Isso eu não abro mão também. A minha bandeira de passo a passo, eu não abro mão. Então, assim, muito obrigado e te aguardo nas próximas aulas 7 e 8, onde eu vou trazer 2 pilares metálicos diferentes, vamos dimensionar juntos 2 pilares metálicos para esse nosso mezanino e assim fechar o nosso mezanino e depois entrar nos detalhes de ligações e assim por diante. Muito obrigado.